Meus caros irmãos, amigos, eu quero falar com vocês hoje sobre a honra e a glória de Deus são intransferíveis. Inicialmente, eu quero desejar que tenham um excelente final de sábado e que nós possamos estar amanhã novamente falando com vocês. Hoje é dia 15 de agosto de 2020. Tenho mencionado o dia do mês e o dia da semana porque aprendi com Moisés quando ele orou: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso está lá em Salmo, no versículo 12. Eu quero pedir a vocês permissão para tomarem o seu tempo durante uns 10 minutos, 15, e convidá-los que reflitam comigo durante alguns instantes sobre este tema. A honra e a glória de Deus, elas são intransferíveis. Muitos pastores, muitos irmãos, pregadores, professores em escola dominical já caíram em pecado, não uma vez ou duas, mas tantas quantas eles o fizeram querendo trazer para si a glória, a honra, o louvor daquilo que estavam pregando naquele momento. E eu quero desnudar aqui a minha alma e vocês irão conhecer um pouco mais de mim ao final dessa reflexão. Nós conseguimos conhecer um escritor de um livro quando nós lemos esse livro. Nós vemos ali nele refletido todo o caráter, o pensamento, a intenção, a finalidade, o que aquele escritor está vivendo. E isto tem sido muito considerado quando se estuda a psicanálise. Eu quero, a partir desse momento, que vocês me acompanhem nessa reflexão. Isaías, ele escreve, mandado por Deus, a seguinte frase. Isto Deus dizendo: a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra. Lá no capítulo 10 do livro que eu escrevi há alguns anos atrás, quando a vida não mais nos atrai, nós encontramos lá, vocês verão este tema lá sendo discutido, explorado. Esse tema é possivelmente um dos assuntos mais complicados de se fazer entender ou aceitar. Até mesmo os mais eruditos se perdem e sofrem por não acatar esse alerta de Deus, ou esse alerta que Deus deixou registrado no livro santo e que Isaías tão bem o retratou ao povo de Israel. Mas não serve somente para o povo de Israel, mas ele é também uma recomendação
para todos os povos, até os nossos dias. Se tivermos a curiosidade de lermos o capítulo 42 do livro do profeta Isaías, iremos entender que Deus, somente Ele, tem o poder de fazer coisas inatingíveis pelo ser humano. E quando feito, quer que a glória seja a Ele atribuída. Você já teve a curiosidade de procurar saber o que significa a palavra glória? Pois bem, eu tive, e procurando entender o que significa glória, aprendi que esta palavra é o mesmo que dizer honra, fama, riqueza, poder e o que mais se relaciona com grandeza. O melhor símbolo da glória de Deus é a Arca da Aliança. Para melhor entendermos o que significa glória em nossa língua, quer dizer que quando fazemos a obra de Deus, especialmente, por melhor que a façamos, e a façamos em nome dele, e se desse feito houve um resultado surpreendente, a honra, a fama, enfim, a glória deve a ele ser atribuída, pois sem ele não teríamos a menor condição de fazê-lo. E aí é que muitos homens de Deus caem, porque querem atrair para si a glória e a honra pelos seus feitos. Apenas para lembrar, Deus é o soberano Criador e Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Salvador. Sendo que Jesus disse que ele e o Pai eram um. Nessa condição, somos servos. E como servos, por melhor que façamos o nosso trabalho, ainda assim somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Por não termos a capacidade de fazer o melhor e uma forma de nos colocar mais perto de si, Jesus disse que não mais nos chamava de servos, mas de amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz para agradar o seu senhor. E nessa condição de amigos é que Jesus nos coloca. Mas mesmo assim, segundo Paulo, o grande apóstolo, diz ele que se existe alguma glória, devemos nos gloriar na cruz de Cristo, pois sem ele estaríamos eternamente perdidos. Quando o orgulho toma conta de nosso coração e queremos atrair para nós a glória, a fama do que fizemos, vamos sentir a interferência de Deus, não nos castigando, mas fazendo com que vejamos
o quão pequeno nós somos e que sem Ele não teríamos a menor condição de fazer absolutamente nada. Temos muitos exemplos, tanto na Bíblia quanto na nossa vivência, e não precisamos ir muito longe para aprendermos com aqueles que um dia sofreram por querer atribuírem para si a honra pelo que estava sendo feito. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que a arrogância, a soberba precede a ruína. Em um passado recente, quem vive aí há 30 ou 40 anos irá lembrar do fato que se envolveu o pastor americano, conhecido mundialmente pelo seu trabalho de evangelização. Era um homem de um valor inestimável. Eu diria que, naquela época, ele já se despontava como sendo um dos maiores, ou se não o maior pregador missionário que o mundo já conheceu. Foi o primeiro evangelista a ter a coragem de atravessar as fronteiras da União Soviética, ainda comunista, pregando ali o evangelho do Senhor Jesus Cristo, convidado que fora pelo presidente daquele país, que queria transmitir ao mundo uma aparência de que o comunismo não proíbe a religião, não proíbe a fé, tal qual fez a China quando ela usou o pastor Billy Graham para tentar transmitir ao mundo essa ideia. Mas continuarei falando com vocês sobre o pastor Jimmy Swaggart. Hoje, ele está com 85 anos de idade e continua pregando o evangelho com o mesmo vigor que pregava há 40 anos atrás, quando o conheci. Esteve ele em nosso país e eu tive, juntamente com a minha família, a grande satisfação que Deus me deu de poder ter ido em uma de suas cruzadas e fomos impactados pela presença de Deus através da mensagem trazida a todos nós por intermédio daquele pastor. Milhares de vidas foram transformadas pela instrumentalidade daquele pastor, usado por Deus, levava nas cruzadas que realizou muitos a irem à frente e em lágrimas entregarem-se ao Senhor Jesus. Teve o ministério assim abençoado por muito tempo e ainda tem, porém agora não mais com aquele brilhantismo. Sua derrota teve início em uma de suas cruzadas evangelísticas realizadas em um país aqui da América do Sul. Em uma dessas cruzadas, o estádio estava superlotado, aguardando a entrada do pastor Jimmy Swaggart.
O pastor que organizou aquela cruzada dirigiu-se para o camarim onde o evangelista aguardava e o convidou a irem para a plataforma feita no meio do campo do estádio daquela cidade. Jimmy Swaggart perguntou ao pastor como estava o estádio enquanto estavam se dirigindo para lá. O pastor informou-lhe: está superlotado. O pastor Jimmy Swaggart, que empunhava em sua mão esquerda a Bíblia, passou-a para a mão direita e, batendo-a em seu peito, disse: vamos lá, que Deus precisa de mim. Bastou essa expressão para ter início a sua derrocada. Vamos lá, que Deus precisa de mim. De volta para os Estados Unidos da América do Norte, na semana que se seguiu, face a uma disputa por um horário na televisão, um adversário seu, colega seu de outro ministério, trouxe à tona um escândalo sexual que envolvia o evangelista tão famoso pela unção que Deus lhe havia dado. E no domingo seguinte, o mundo todo pôde ver pela televisão, no horário nobre, aquele evangelista Jimmy Swaggart, envergonhado com a sua queda, dirigir-se ao mundo e, com os holofotes a ele dirigidos diante das câmaras de televisão do mundo todo, ele confessar, chorando: pequei contra Deus, pequei contra a Igreja de Jesus Cristo, pequei contra a minha família. Por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Foi ele afastado do ministério por alguns meses e, quando recuperado, foi enviado para a África, onde, em uma igreja pequena daquele país, iniciou a sua jornada de evangelista. Recentemente, há bem pouco tempo, eu o vi pela televisão, agora de volta ao seu país, como co-pastor de uma igreja liderada por seu filho, que traz o seu nome, Jimmy. E o Jimmy Swaggart, agora com 85 anos, desgastado, não pelo tempo, mas pela amargura do que cometeram. Seus olhos não mais brilhavam como antes. Seus olhos não encontravam as câmeras.
o pecado do orgulho, da arrogância que tomou conta de seu coração por um minuto, teve uma trágica consequência que ele amargou e amargará pelo resto de sua vida. A minha glória, a minha honra, a minha fama, diz Deus, não a darei a nenhum outro. E Deus falou isso de maneira contundente através do profeta Isaías. Aqui mesmo no Brasil, lá pelos idos de 2002, um líder de uma das maiores igrejas de nosso país, por um segundo, deu uma vacilada e, dirigindo-se ao mundo através da televisão, ele disse: essa é a igreja que mais cresce nesse país e no mundo. E quem sabe disso? Perguntou ele. A igreja o aplaudiu. Mas Deus não. Deus o pegou muito leve. Possivelmente por ter sido sempre um pastor muito humilde e que em momento algum ele escondeu a sua origem. Na semana seguinte, a principal igreja de seu ministério, lá chegou ele às 7, 8 horas da manhã para fazer o culto. E ele viu em todas as portas, colado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, fechado. Outras escrito lacrado. Aquele homem encostou o seu rosto entre a Bíblia e a porta e chorou. E com ele choraram muitos que lá estavam. Eu creio que todos nós que vimos aquela cena pela televisão ao vivo também o fizemos. O templo, ele foi reaberto novamente e reaberto novamente ele foi interditado, tendo o pastor que gastar uma importância que não se tem ideia de quanto é, para adaptá-la às exigências da construção na capital de São Paulo. Não se tira o mérito desse líder, mas a glória sempre será e deverá sempre ser de Deus. Se assim não for, Deus abate os orgulhosos. É possível que você esteja lendo o capítulo desse livro que eu citei, onde está isso que eu estou falando, ou é possível que vocês agora estejam me vendo por esse vídeo nos meus olhos
e posso estar criticando-me do porquê eu falo dos outros e não falo de mim e de meus fracassos. Necessariamente, eu não precisaria escrever, porque ainda estão na mente de muitos irmãos, para que fique registrado. Eu fiz constar nesse livro que eu também experimentei a correção de Deus em minha vida. E devo lhe dizer que a correção de Deus é humilhante. Em toda a minha vida, desde cedo, senti que meu lugar na Igreja de Jesus Cristo estava em pregar a sua palavra e ensinar, principalmente na escola dominical. Deus me concedeu esta bênção. Deus me concedeu este privilégio, impulsionado por um presbítero que eu amo muito, Dr. Setembrino de Mello, e também um outro presbítero, Benjamin Martins, me incentivaram para que eu desse início para concretizar esse desejo. E em uma quarta-feira, pela primeira vez na vida, deveria eu estar 14 para 15 anos, eu fui falar, eu fui pregar no culto. E eu me lembro até hoje do texto e da mensagem que eu preguei. Depois disso, por muitas vezes ocupei o púlpito da igreja, convidado a pregar, quer na igreja da qual era membro, mas também em outras igrejas. Com o tempo, fui me descuidando da dependência de Deus e comecei a confiar mais em meu talento, de forma que foi necessário levar um puxão de orelhas de Deus para voltar ao meu lugar. Venho de uma igreja tradicional, na qual fui membro por muitos anos, sendo que atualmente, sem desmerecer aquela, porém, faço hoje parte de uma igreja neopentecostal. Quando ainda estava naquela minha primeira igreja, eu fui convidado para pregar em uma igreja pentecostal, mais precisamente em uma igreja denominada Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em São Paulo. Como tradicional, não estava eu afeito aos costumes da igreja pentecostal, e quando eu estava pregando, senti que Deus realmente falava principalmente ao meu coração. E em um dado momento, ao término de uma frase, a igreja aplaudiu ao Senhor Jesus
E eu, que não estava acostumado com esse gesto, pensei comigo mesmo: ou a igreja está gostando, ou é um sinal de que está na hora de parar a pregação. Pensei, pelo sim, pelo não, decidi que pegaria mais 5, 6 minutos e encerraria a mensagem. E foi o que fiz. Depois, conversando com o pastor na sua sala, ele explicou-me que aquele gesto de aplaudir durante um sermão é uma forma de agradecimento e exaltação ao Senhor Jesus. Aí começa o meu fracasso. Porém, longe ainda de terminar. No final da semana seguinte, fui convidado para pregar o encontro de jovens de São Paulo que fizeram um acampamento em uma cidade do interior. Foram momentos abençoadíssimos, não porque eu estava lá, mas porque Deus estava no comando. De volta para São Paulo, tinha eu o compromisso de, no domingo seguinte, pregar em uma igreja metodista de Vila Galvão, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a semana que precedeu ao domingo e que estaria pregando naquela igreja, na terça-feira, ligou-me o pastor Antônio, preocupado, e disse-me que estaria me prevenindo porque em sua igreja estava tendo um grupo de jovens que se rebelaram com a administração e no domingo anterior, no meio de uma palestra que estava sendo proferida por uma missionária convidada, eles se levantaram e se retiraram em manifesto de protesto, causando enorme constrangimento tanto à missionária como a ele, pastor da igreja. Disse por telefone ao pastor: pastor, não se preocupe, nós estaremos orando e Deus, por certo, estará tomando a direção daquele culto. E foi o que aconteceu. No domingo, lá estávamos nós. A igreja cheia, os jovens rebeldes também lá estavam, e não poucos. Iniciado o culto, o pastor Antônio orou, cantamos louvores, e logo em seguida passou-me ele a palavra. A mensagem que Deus havia me dado para entregar naquela noite era mais ou menos o que eu disse em um vídeo anterior que está no YouTube, Alonso Advogados, Mensagem para a Alma, que traz como título: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus. Preguei por aproximadamente 40 ou 50 minutos, sentindo uma unção de Deus especialmente derramada sobre a igreja.
O silêncio era tamanho que se um mosquito, uma abelha passasse por ali, ela poderia ser ouvida. Tal era o silêncio. Terminamos a pregação. O pastor orou despedindo a igreja. E quando descemos do altar em direção à porta para cumprimentar os irmãos, esse é o costume da igreja tradicional. Após o culto, o pastor e o pregador da noite ficam na porta despedindo-se dos irmãos. Neste percurso, do altar até a porta, atravessando pelo meio da igreja, o pastor sussurrou ao meu ouvido: esta não é a minha igreja. Eu nunca vi esses jovens tão comportados. A essa altura, meus irmãos, meus amigos, o orgulho subiu para a minha cabeça. E eu então disse comigo mesmo: eu sou bom mesmo. Dominei a moçada. A partir daí, nunca mais foi o mesmo. No domingo seguinte, eu estava na primeira igreja presbiteriana independente de Campinas, a convite do pastor, para fazer uma palestra na escola dominical. Foi-me passada a palavra, levantei-me, dirigi-me ao auditório e comecei a falar. Não havia falado nem 5 minutos, talvez 2 ou 3 minutos. Muito mal tinha saudado a igreja e naquele instante eu tive uma amnésia súbita. Eu não me lembrava quem eu era, eu não me lembrei de onde vim, o que estava fazendo e para onde ia. Eu só me lembro que pedi a um irmão que assumisse o meu lugar, pois estava me sentindo mal e estaria me retirando dali. Minha esposa, minhas filhas me levaram para casa, onde permaneci por mais de 40 dias, sem me lembrar de nada, fechado em um quarto escuro, pois até os passos de minhas filhas me perturbavam. Fui abatido por Deus perante toda uma igreja. Fui derrubado por Deus ao chão diante de toda uma igreja. Nunca mais tive coragem de ir pregar naquela igreja. Experimentei em minha vida a verdade. A arrogância, a soberba precede a ruína. Mudando a localização, a ruína vem.
quando você dá lugar à arrogância, à soberba e chama a glória para si. Quando me recuperei e voltei a pregar ou a ensinar na escola dominical, eu nunca mais confiei em minha capacidade e em meus méritos. Os sermões, as aulas eram escritas na íntegra. Eu recomendava à minha esposa que, se voltasse a ter amnésia, que ela se dirigisse à igreja e lesse o que estava escrito. E isto eu faço até o dia de hoje, porque, como advogado, por diversas e inúmeras vezes eu estive na sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e fui fazer lá a sustentação oral, que há um prazo de 15 minutos. E embora muitas vezes, ou a maior das vezes, não olhasse para o script, mas eu levava a minha fala escrita do começo ao fim. E comigo estava uma filha sempre, advogada também. E ela estava preparada, que se eu tivesse amnésia, ela tomaria o meu lugar e daria seguimento àquilo que eu estava fazendo ou falando. Uma situação que a igreja não sabe o quanto prejudica o pregador é quando um membro, com toda a boa vontade, carinho, amor, ele chega na porta e diz ao pregador: o senhor pregou muito bem. Esse elogio o enche de orgulho. E daí, para a derrota, basta apenas um passo. Hoje, quando prego e ouço elogios, de imediato eu retruco e eu digo a quem está me falando: dê os elogios ao Senhor Jesus Cristo. A Ele pertence a fama, a Ele pertence a honra, a Ele pertence o poder, a Ele pertence a glória. Somente Ele é digno do que foi feito. Somos apenas um vaso de barro que pode quebrar a qualquer momento. E consertá-lo pode doer muito. Consertar um vaso quebrado dói muito. Falo isso porque eu já senti isso. A obra de Deus, não somos nós que a fazemos. Apenas nós somos usados por Ele. Nossa missão de pregar o Evangelho, nós tiramos a vez dos anjos, pois os anjos gostariam de estar aqui pregando o Evangelho. Eles queriam fazer o que nós estamos fazendo. Mas Deus concedeu a nós esse privilégio de levar sua palavra, e nessa condição somos tão somente o meio que Ele utiliza para cumprir sua vontade, o que para nós deve ser
o maior prazer desta vida, mas a honra, a glória e o louvor é sempre dele. Há poucos dias, ou há poucos anos, em 8 de maio de 2014, faleceu um cantor não cristão, mas eu gostava muito da humildade dele. E ele fazia um gesto que até hoje eu nunca esqueci. Esse cantor não era convertido, mas na sua ignorância espiritual, ele deixou a todos nós uma lição que deve sempre ser lembrada, especialmente aqueles que ocupam lugar na liderança na obra de Deus. Jair Rodrigues tornou-se famoso e ele dizia, não, ele não dizia, ele fazia. Sempre que ia se apresentar em um show ou na televisão, antes de adentrar o palco, ele plantava a bananeira. Sabe o que é isso? Eu explico a vocês. Ele ficava de cabeça para baixo e encostava os pés para cima na parede. Perguntado certa feita por que fazia isto, Jair Rodrigues sabiamente respondeu: faço isto é para que o orgulho não suba na minha cabeça e fique sempre nos meus pés. É algo para se pensar. A Jesus, portanto, seja sempre a honra, a glória e o poder. Sem ele, nada vale pregarmos, pois quem convence o pecador é Jesus, não nós. Quem nos usa para convencer o pecador é o Espírito Santo e não nós. Quem morreu em uma cruz para salvar a humanidade de seus pecados foi Jesus e não nós. A Ele e somente a Ele seja a glória. Pensem nisso. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe muito e até uma próxima vez, querendo Deus. Muito obrigado pela sua atenção.